E aí, galera esperta, hoje eu vou falar pra vocês do maior nome da prosa romântica brasileira. Você sabe quem é? Se não sabe, precisa assistir esse vídeo. Chega mais! Quando falamos em prosa romântica no Brasil, nós temos inúmeros autores. Autores que se destacaram no romance romântico brasileiro durante o século XIX. Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, Franklin Távora, Manuel Antônio de Almeida. No entanto, aquele que vai cair de verdade nos vestibulares do Brasil inteiro é José de Alencar. José de Alencar é considerado, pessoal, o pai do romance no Brasil. Suas obras são as primeiras são as primeiras obras narrativas de qualidade do Brasil. Por quê? Porque ele começou a elaborar textos que eram mais interessantes, com personagens melhor construídos, e por isso terminou virando o pai do romance no Brasil. A obra dele é uma obra muito vasta, que tentou reproduzir o Brasil em inúmeras possibilidades. Norte a sul, leste, oeste, presente e passado. Ele era um cara muito nacionalista e queria, por meio de suas obras, criar a identidade nacional no povo brasileiro. Então ele disse, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar o Brasil do litoral, eu vou mostrar o Brasil do interior, eu vou mostrar o Brasil do norte, eu vou mostrar o Brasil do sul, eu vou mostrar o Brasil do presente, eu vou mostrar o Brasil do passado. Por isso que ele é um autor que se destaca em todas as tendências do romance romântico. Mas quais são as tendências do romance romântico? São 4, pessoal. São as 4 temáticas trabalhadas pelos autores do nosso romantismo. Produção urbana, produção regional, produção histórica e produção indianista. Qual a diferença desses romances românticos? A produção urbana focalizava os costumes da sociedade burguesa do século XIX. Onde estava essa sociedade burguesa? No Rio de Janeiro. Portanto, são obras que retratam o Segundo Império. Essas obras de José de Alencar são obras especiais, porque ele chamou esses livros de perfil da mulher. Ele, muito esperto que era, percebeu que o público consumidor dessas obras era formado por estudantes, principalmente do sexo feminino, e disse, ei, eu vou deixar de escrever histórias em que o herói é um homem. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar uma heroína nesses livros. E aí ele escreveu Diva, A Viuvinha, Lucila, Senhora, obras de perfil feminino em que, ao invés de um herói, ele coloca uma heroína lutando dentro da sociedade por seus direitos. Eita, professor, então ele já tem uma pegada feminista? Ele tem uma pegada feminista que já representa uma visão de crítica à realidade social da época. Mas ele escreveu também obras regionalistas, tentando investigar a vida do homem do interior, os costumes regionais, as diferentes paisagens, os diferentes costumes, as diferentes linguagens do Brasil. E aí ele vai focalizar vários espaços, pessoal. O norte, o nordeste, o sul, o sudeste. Escreveu até sobre o sul, sem nunca ter pisado lá. Ele escreveu um romance chamado O Gaúcho, sem nunca ter ido no Rio Grande do Sul. Escreveu o Sertanejo, O Tronco do Ipê, inúmeras obras tentando reproduzir o Brasil do interior. Parou por aí? Negativo. Investigou o passado brasileiro. Contou as histórias do Brasil do passado de maneira idealizada para gerar nas pessoas o sentimento de amor à pátria. Aí a gente pode destacar nessa época livros como A Guerra dos Mascates, Alfarrábios, As Minas de Prata e, claro, ele vai ser o maior destaque da prosa indianista do Brasil. Escrevendo aqueles livros em que ele tentou mostrar como é a origem do povo brasileiro, o Birajara, Iracema e o Guarani. É importante salientar, pessoal, que esses 3 livros, na sequência em que eu falei, o Birajara, Iracema e o Guarani, representam o Brasil no seu processo colonial em 3 momentos. O Birajara, o índio isolado, sozinho, antes do descobrimento do Brasil. Iracema, o primeiro contato de branco com índio, por isso que essa obra é conhecida como a Lenda do Ceará, porque ela tenta mostrar como se deu o processo de miscigenação do povo brasileiro. E o Guarani, o índio já adaptado ao modelo de colonização. Então nós temos 3 obras que tentam mostrar 3 momentos distintos, justamente porque o autor queria, por meio de seus textos, imortalizar esse processo de nossa miscigenação. Então, autor de destaque na prosa urbana, na prosa regional, na prosa histórica, na prosa indianista, por isso o pai do romance no Brasil. Só escreveu romance? Negativo, era crítico literário, era autor de peças teatrais
é o autor de maior destaque no nosso romantismo. Professor, quais as qualidades dos seus romances? As qualidades dos romances românticos. Como é que eu faço para lembrar no dia da prova? Lembra que esses romances românticos eles eram lançados antes em formato de folhetim. O folhetim é como se fossem as novelas de hoje em dia, tá ligado? Porque eles são divididos em partes, com qualidades parecidas com as das novelas. Heróis idealizados, linguagem acessível, técnica de corte. No momento mais interessante da cena, eles vão lá e cortam para que você tenha vontade de ver no outro dia o enredo. E acabava sempre com um final feliz. Final feliz é o típico final romântico. Então, ó, linguagem acessível, linguagem popular, temas sentimentais, personagens burgueses, personagens idealizados, sempre voltado ao tema do casamento e terminando com o eventual final feliz. Esses são as principais qualidades, as principais características dos romances românticos, do qual o José de Alencar é o maior representante do Brasil, ok? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido sobre José de Alencar. Se gostou, curte aqui, compartilhe em suas redes sociais, vamos detonar, fazer esse canal bombar. Tchau!